Palavra, dê uma salva de palmas ao Senhor. Você pode se assentar. Se você pode, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Peça para que o Senhor fale com você através da palavra dEle, de uma forma única, personificada e especial. Coloque os seus dilemas diante do Senhor. Senhor, os teus filhos estão colocando o coração diante do Senhor. E eu creio que a sua palavra ela é poderosa e que fale conosco de uma maneira única, personificada e especial essa noite, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos à posição de receber. Eu declaro sobre a sua vida um tempo de alinhamento com o céu. Eu declaro sobre a sua vida um tempo de você voltar a crer nas promessas de Deus para a sua vida. Eu declaro sobre a sua vida um tempo onde você contemple a provisão de Deus. Se você crê, vai dando um amém, vai dando um glória a Deus. Eu declaro sobre a sua vida um tempo onde você seja levado a viver de uma forma corajosa e ousada em Deus. Eu declaro um tempo onde você contemple o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Eu declaro um tempo de romper sobre a sua vida. Se você crê, diga um amém, diga um aleluia. Ei, igreja, é tempo de você viver grandes coisas em Deus. 2 Reis, capítulo 13, verso de número 14, diz o seguinte, pastor Itamar: estando Eliseu padecendo da enfermidade que lhe havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma arco e flecha. E ele então tomou o arco e as flechas. Disse ao rei de Israel: puxe o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória contra os sírios. Por que ferirás os sírios em Afeca, até os consumir? Olha o verso 18. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse o rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e parou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deveria ter ferido. Então ferirá os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirá os sírios. Aqui nós temos uma história que ela é protagonizada por Jeoás e Eliseu. O contexto, Ana, dessa história é o seguinte: Israel e Judá estavam em uma guerra. Israel estava guerreando, Carlos. Tem ali uma batalha contra Judá. Israel é liderada por Jeoás. Jeoás é o rei de Israel na época. Está ali o povo na guerra, um grande conflito acontecendo. A Bíblia não fala nesse texto, mas me leva a crer que Israel estava com dificuldade na batalha. Me leva a crer que Israel estava enfrentando, Rogério, dias difíceis na guerra. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque a Bíblia diz no texto que nós lemos que Jeoás deixou a guerra, o rei deixou a guerra e foi atrás de Eliseu. Vamos entender aqui a importância dessa atitude. Naquela época, Deus falava por meio de profetas.
E eu creio que Deus continua ainda usando a boca de homens e mulheres de Deus. Eu creio que ainda Deus continua usando a boca de profetas nesse tempo, amém? Eu ainda creio que existem homens e mulheres de Deus, líderes que Deus coloca, discipuladores que Deus coloca ao longo da nossa vida, da nossa caminhada, para liberarem destinos para nós, amém? Eu creio nisso. Acontece que agora, a minha e a sua vida não pode ser pautada em uma profecia de homens. Pastor, por que você está falando isso? Porque agora eu e você, nós temos livre acesso ao Pai. Então o problema não é sobre Deus usar a boca de homens e mulheres nesse tempo. O problema é nós atrelarmos a fala de Deus a outras pessoas e não diretamente a nós. A terceirizarmos. E às vezes é mais fácil, né, Davi? O disque profeta do que... Senhor, eu estou colocando diante do Senhor esse dilema. Às vezes é mais fácil. Às vezes é mais fácil o disque profeta do que vou fazer um propósito para eu me aproximar de Deus. Às vezes é mais fácil. Mas nesse contexto aqui, boca de Deus era para profeta. Deus falava por meio de profetas. Então, Jeoás está na guerra, Fabiano. O bicho está pegando ali. O conflito está estabelecido, Érica. Jeoás então tem a ideia, eu vou falar com Eliseu. Porque Eliseu é profeta. Profeta tem informação privilegiada do céu. Israel tem uma vantagem. Israel tem um homem de Deus no time. Você tem vantagens na sua vida quando você anda com homens e mulheres de Deus perto de você. Existem vantagens na sua vida quando você anda com homens e mulheres de Deus na sua vida. E eu vou dar um exemplo. Homens e mulheres de Deus muitas vezes chegam, né, pastora Érica, colocam a mão no nosso ombro e falam assim: ei, vai orar mais, vai buscar mais. Homens e mulheres de Deus nos impulsionam a termos o nosso coração mais sensível com o coração de Deus. Jeoás aqui tem o rei, tem o profeta a seu favor. Jeoás aqui tem um homem de Deus a seu favor. Acontece que Eliseu está morrendo. Eliseu não está mais no vigor da sua idade. Eliseu está doente. A Bíblia faz questão de dizer que a doença que Eliseu carrega é a doença que iria matá-lo. Eliseu está no leito de morte. A Bíblia até blinda Eliseu nesse sentido, mas Eliseu está no leito de morte aqui. O desespero de Jeoás é tanto que ele não respeita isso. O desespero de Jeoás é tanto que ele ignora o fato de Eliseu estar morrendo. Ele precisava de uma informação do céu. Ele precisava de uma informação privilegiada. E talvez você está aqui essa noite precisando de uma informação do céu. Talvez você entrou por aquela porta, você saiu do seu trabalho, você veio direto para a igreja, talvez você está conectado aí na sua casa, e o que você precisa é de um direcionamento do céu. A minha oração essa noite é: fica com o coração atento, fica com os olhos alertas, com os ouvidos sensíveis, porque Deus vai dar direcionamento. Jeoás chegou, entrou no quarto, Eliseu está morrendo. Jeoás explana a situação, imagino que Eliseu já sabe também. Agora, Eliseu dá um comando para Jeoás. O comando é o comando que nós acabamos de ler. Jeoás pega o arco. A Bíblia fala que Jeoás pegou o arco. Jeoás, coloque uma flecha no arco. A Bíblia então diz que Jeoás colocou ali, armou o arco com a flecha. A Bíblia diz que Eliseu dá um comando para que Jeoás abrisse a janela e para o oriente lançasse a flecha. A direção Eliseu havia dado. A direção Eliseu estava dando para Jeoás. A orientação Deus estava usando a boca de Eliseu para dar a Jeoás. Preste atenção que a sua resposta daquilo que você busca em Deus muitas vezes vem mascarada por uma orientação simples.
uma orientação simples que Eliseu está dando para Joás: abre a janela que dá para o oriente, pega o arco, pega a flecha e lança. Mas não só isso, Eliseu vence a doença naquele momento. Eliseu vence a enfermidade que estava o matando. A Bíblia diz que Eliseu coloca a mão dele sobre a mão de Joás. Eliseu está abraçado em Joás. Um homem que há poucos minutos atrás estava morrendo, agora está abraçado com o rei. Um homem que há poucos minutos atrás estava contando os minutos para morrer, e a Bíblia vai dizer no verso 20 que Eliseu morreu. A gente leu até o 19, no verso 20 a Bíblia diz, depois dessa história, que Eliseu morreu. Ele está lá morrendo, abraçado em Joás, porque acreditava naquilo que seria feito, porque acreditava no ato que estava sendo feito. A Bíblia diz que Joás lança uma flecha. Sobre aquela flecha, Eliseu libera um decreto: a vitória vai chegar. A vitória vai chegar. O rei Joás saiu da guerra para buscar uma resposta. Repita comigo, igreja: Joás procurava uma resposta. A resposta, obviamente, era uma resposta que apontasse para a vitória. A resposta, é óbvio que era uma resposta que ele queria uma vitória, ele queria uma estratégia. Deus, Eliseu, qual é a estratégia para eu vencer essa guerra? Qual é a estratégia para eu sair vitorioso nessa guerra? Porque perder uma guerra ninguém quer. Se ele quisesse perder a guerra, ele tinha ficado na guerra. Se ele quisesse perder aquela batalha, ele tinha ficado em casa, ele tinha ficado do jeito que estava. Você não está aqui simplesmente para cumprir uma agenda. Você não está aqui simplesmente para bater o seu cheque na igreja essa semana. Não. Você está aqui essa noite porque você acredita em atos proféticos, porque você acredita que Deus tem algo para a sua história, porque você acredita que aquele que prometeu é fiel para cumprir, porque você acredita no poder de prestar um culto a Deus. Você acredita nisso? Joás acreditava na boca de Eliseu. Lançou uma flecha, a vitória. A vitória chegou. Lançou uma flecha, a boa resposta chegou. Mas aí a Bíblia fala que Eliseu dá mais comando, continua lançando. Ele lança a segunda flecha, ele lança a terceira flecha, mas então parou. E quando ele para, aí que está a chave do negócio. Aí que a gente entende a profundidade do direcionamento de Eliseu. Porque a Bíblia fala que quando Joás parou, Eliseu ficou revoltado. Quando Joás parou, ele ficou indignado. Quando Joás parou, Eliseu ficou revoltado com tudo. Eliseu falou o seguinte: ei, deveria ter ido até o fim, porque se fosse até o fim, teria vitória. Deveria ter ido até o fim, porque iria sair com êxito naquilo que hoje é uma batalha que está diante de você. É por isso que essa noite, igreja, preste atenção. Deus dá direcionamentos nesse tempo. 2025, dia 28 de agosto de 2025, Deus tem dado direcionamentos ao seu coração. Deus tem falado ao seu coração, mas vá até o fim. Vai até o fim. O problema é que Joás está ali lançando flecha para o sol, mas com a cabeça na guerra. Joás está ali lançando flecha ao solo, mas pensando: eu estou aqui lançando flecha, não estou matando ninguém, enquanto os meus soldados estão lá na guerra morrendo. Eu estou aqui fazendo algo que parece insignificante, enquanto tem homens nas trincheiras da batalha.
O que Joás havia se esquecido é que ele chegou até a casa do profeta esperando um direcionamento diferente do que a racionalidade dele humana. Ao que Joás havia esquecido que aquilo que o profeta estava falando era um decreto do céu sobre a vida dele. É por isso, igreja, preste atenção, que quando você pede direcionamento do céu, algo pode acontecer na sua vida que parece insignificante, que parece não tem nada a ver. Resolva ir até o fim, resolva não parar, resolva acreditar, resolva continuar. A sua perseverança em obedecer aquilo que Deus tem para a sua vida te coloca no ambiente da vitória, te coloca no ambiente do milagre, te coloca no ambiente da resposta, coloca você no ambiente da provisão. Joás está ali lançando flecha, parou por quê? Por que parou? Parou porque achava que era mais inteligente do que o próprio Deus. Parou porque achava que o direcionamento de Deus para a vida dele não tinha nada a ver. Parou porque se achou mais inteligente do que a boca de Deus naquele tempo. Tem muita gente que não vive promessa da parte de Deus porque se acha mais inteligente que Deus. Tem muita gente que não vive resposta da parte de Deus porque se acha alguém que entende mais do seu futuro que o próprio Deus. Mas eu declaro sobre a sua vida um coração dependente. Eu declaro sobre a sua vida um coração quebrantado. Eu declaro sobre a sua vida um coração vulnerável a Deus. Eu declaro sobre a sua vida um coração sensível ao céu. Você não precisa sofrer para ter um coração quebrantado. Isso aí é coisa que o inferno coloca como realidade. Ai, quanto mais eu sofro, mais quebrantado eu sou. Não. Não precisa desse discurso, não. Não é sobre quanto mais você sofre, mais quebrantado você é. A não ser que você se coloque nessa condição. Mas essa noite o Senhor tem te dado a possibilidade de você não esperar a doença bater na porta, o decreto bater na porta, o divórcio bater na porta, o problema bater na porta, o lacre bater na porta, para você entender que Deus é Deus dos seus negócios, que Deus é Deus da sua casa, que Deus é Deus do seu ministério, que Deus é Deus da sua vida, que Deus é Deus dos teus filhos, que Deus é o Deus do seu esposo, que Deus é Deus dos seus amigos. Amém? Vamos até o fim. Vamos até o fim acreditando. Joás lançou 3 flechas e parou. E a resposta de Eliseu, após estar indignado, revoltado, é o seguinte: lançou 3, é 3 vitórias. Deveria ter lançado no mínimo 5 ou 6. O que Eliseu está falando aqui para Joás, Érica, é o seguinte: se lançou 3, oportunidade de vitória foram estas. Se deixou guardada, as oportunidades de vitória você deixou guardada. O que Eliseu está falando aqui, pastora Nath, para Joás é o seguinte: Joás, cada flecha na aljava representa uma oportunidade. Davi, o que Eliseu está falando para Joás é o seguinte: Joás, flecha não foi feita para estar na aljava, flecha foi feita para ser lançada. Pastor Ivaí, o que Joás está escutando aqui de Eliseu Rogério é o seguinte: ei Joás, aprenda algo. Oportunidade não foi feita para ser guardada, oportunidade foi feita para ser usada. Eu declaro um tempo aonde você viva as oportunidades de Deus. Eu declaro um tempo aonde você rompa debaixo do direcionamento de Deus para a sua vida. Porque tem muita gente que pede milagre, intervenção da parte de Deus. Deus vem, fala com você. Você acha que não tem nada a ver, guarda a flecha na aljava. Porque às vezes o direcionamento da parte do Senhor para nós não é tão lógico como a gente parece, como parece ser. O povo vai buscar a Deus e fala assim: oh, Deus, tem milhões de soldados na nossa cola. Tem milhões de soldados na nossa cola. Olha a resposta de Deus para o povo: ah tá, é milhões? Tá, e para frente o que tem?
Não, para frente tem um mar. Tá, então você faz o seguinte, ó. Desce lá, dá o passo, porque eu abro o mar. Deus está falando com homens e mulheres aqui essa noite, que Deus tem colocado flechas na sua aljava. Deus tem colocado oportunidades diante de você. Meu irmão, não avalie a oportunidade que Deus tem te dado, não avalie a porta que Deus tem aberto. Simplesmente obedece, simplesmente marcha, simplesmente anda, porque quem anda em obediência vive milagre. Quem anda em obediência vive provisão. Quem anda em obediência vive sobre o sobrenatural. Jeoás está precisando de uma resposta, de um milagre. Eliseu está apresentando oportunidades para essa resposta. Acontece que às vezes falta para mim e para você uma perseguição para o milagre. A Bíblia diz, pastor Itamara, que a mulher do fluxo de sangue disse o seguinte para Jesus. Disse o seguinte: se eu apenas o tocar. Ela sabe que Jesus está ali, amém? Jesus pode operar milagre, sim ou não, igreja? Vamos, igreja, sim ou não? Jesus está passando, ela olha para Jesus e diz: opa, se eu apenas o tocar, Carlos, a mulher está falando assim, se eu apenas o tocar, eu vou ser curada. Agora sabe o que aquela mulher faz? Ela fala, Deigma, ela falou, ela viu, mas ela saiu do lugar onde ela estava. Ela foi em meio à multidão. Ela foi deixando um para trás, outro para trás, foi se enfiando, foi passando, estendeu a mão e tocou as vestes de Jesus. Tem muita gente que sabe que Jesus pode entregar o milagre. Tem muita gente que sabe que Jesus pode te dar a resposta. Não basta só saber, tem que levantar, tem que marchar, tem que esticar a mão e tem que tocar. Não, eu sei que Deus é Deus de milagre. Eu sei que Deus é Deus de resposta. Glória a Deus, amém. Mas essa é a noite que você se levanta, estica as suas mãos e toca as vestes dele. Essa é a noite, igreja, que você se levanta, estica as suas mãos e provoca o seu milagre. Quem vai provocar milagre hoje? Não, você não está entendendo. Quem vai provocar milagre hoje? Quem não vai economizar oportunidades do céu? Quem nesta noite emite um decreto para o céu, que o tempo da resposta chegou, o tempo do milagre chegou, o tempo do sobrenatural chegou. Repete comigo: o tempo chegou. O tempo chegou. Não, vamos, igreja, o tempo chegou. O tempo do milagre, o tempo da resposta. Eliseu está indignado com Jeoás porque ele sabia o efeito de perseverar. Eliseu está revoltado com Jeoás, porque no DNA ministerial dele, ele carregava a perseverança. Davi, Eliseu está morrendo. Olha só, Eliseu está morrendo. Diane, Jeoás vem oportuno a ele. Júlia, Eliseu dá um direcionamento para Jeoás. Jeoás desiste daquele negócio, se acha o bonzão, guarda as oportunidades. Rogério, Eliseu fica revoltado, sabe por quê? Porque o ministério de Eliseu havia sido marcado pela perseverança em provocar os céus. O ministério de Eliseu foi marcado como alguém que perseverou. Pastor, eu não estou entendendo. A Bíblia diz que Elias já estava se preparando para ser levado aos céus. A Bíblia diz que Deus deu um comando para Elias, para que ele fosse para uma cidade, pastora Nath. Elias então foi para aquela cidade. Quando ele olha para trás, tem ali quem? Eliseu. Então a Bíblia diz que Deus dá mais um comando para Elias, para ir para uma outra cidade. Pastora Érica, agora Elias está na segunda cidade. Olha para trás, quem está ali? Eliseu. Agora eles vão para a terceira cidade. Ele olha para trás, quem está ali? É Eliseu. De repente Elias olhou para Eliseu e disse: ei,
o que você quer que você não larga do meu pé? Eliseu olhou para Elias e disse: ei Elias, eu não deixei tudo, eu não larguei tudo para viver mais do mesmo. Eu quero porção dobrada, eu quero mais, eu quero mais. Eu não deixei tudo para viver o que você já viveu. Eu não deixei tudo para ser só rastro seu, não. Eu deixei tudo porque eu creio num Deus que se manifesta na minha vida. Eu deixei tudo porque eu creio num Deus de poder que pode fazer mais do que aquilo que a gente já viveu. Alguém que persevera é alguém que acredita no Deus que serve. Alguém que persevera é alguém que acredita no Deus que você obedece. Alguém que persevera é alguém que acredita no céu. É por isso que Paulo perseverou. Perseverou quando estava tudo bem, perseverou quando estava tudo difícil, perseverou quando tinha aplauso, perseverou quando tomava chicoteada, perseverou quando escutava elogios, perseverou quando todo mundo xingava. É por isso que José perseverou. Perseverou sendo filho predileto, perseverou sendo escravo, perseverou na casa de Potifar, perseverou na prisão e perseverou quando o lugar da promessa chegou. Quando estava tudo bem ele perseverou, mas quando estava tudo mal também perseverou. Que você possa ir até o fim para viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. A Bíblia nos chama para sermos a imagem e semelhança de Cristo. Ei, as pessoas quando olharem para mim e para você, elas não podem identificar tão somente as nossas qualidades humanas, Fabiano. As pessoas têm que olhar e entender algo diferente. Esse alguém é Jesus, é algo diferente. Tem pessoa que chega na sua vida e diz assim: você tem uma áurea diferente. Você responde: não, não é áurea não, é Jesus o nome. Tem gente que chega na tua vida e fala assim: nossa, mas você é tão leve, você é tão, meu Deus, o que você faz? Aonde que você libera o peso espiritual? Eu dobro o meu joelho e oro. Porque você, por onde andar, vai ser conhecido como a imagem e semelhança de Cristo. Pastor, por que você está falando isso? Porque se tem um exemplo de alguém que foi até o final, perseverou, foi Jesus. Jesus perseverou até o fim. Foi até o fim, porque sabia o Pai, Deus que servia. A palavra que eu tenho para você essa noite é: vá até o fim. Se coloque em pé, eu quero orar por você. Feche seus olhos. Fale com o Senhor essa noite. Cadê você que está disposto a ir até o fim? Levante seu braço aí no seu lugar. Vem aqui no altar. Vem aqui orar. Eu quero orar por você aqui na frente. Vem cá correndo. Você que essa noite está emitindo um decreto para o céu, vem cá, pode vir aqui. Pode vir aqui para o altar. Eu quero orar por você aqui na frente. Pede licença para quem está do seu lado. Vem aqui entregar o seu coração ao Senhor. Vem cá falar assim: Senhor, eu não quero desistir. Senhor, eu não quero desistir, eu quero perseverar. Vai falando com o Senhor. Enquanto esse louvor vai sendo tocado, vai falando com o Senhor. Vai colocando seu coração diante do Senhor. Vai rasgando seu coração. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Vai colocando seu coração diante do Senhor. Decidida, larga tudo e parar. Deus conhece tua estrutura. Os pastores vão orando pela sua vida. Que está fazendo. Os líderes vão orando pela sua vida. E mesmo que seja difícil,
Não pare, Ele está vendo. Vai falando com o Senhor. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Deus está escutando a sua oração essa noite. Ele te entregou e volte para o mar, que é o Deus teu está escutando lugar. você. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou. Deixa Deus fortalecer as suas forças essa noite. Deus conhece tua estrutura. Deus conhece tua estrutura. Sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, Não pare. não pare, Ele está vendo. Ele colhe todas as suas lágrimas. Suas lágrimas me mandou a te falar. Pede o que Ele te entregou Ele te entregou e volte para o mar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte, volte, volte. Para alto, Esse é o teu lugar. eu vou te honrar. Esse é o teu lugar. Largar a Quem rede, mandou largar a rede? mandou você parar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. A igreja com seus olhos fechados. Eu vou te honrar. Essa é a noite que o Senhor separou para aqueles que um dia que já lançaram flecha e pararam. Um dia você já foi mais envolvido com as coisas de Deus. Um dia você já amou mais a Deus. Um dia você já buscou mais a Deus. Mas você parou. Parece que nada estava acontecendo. Como Joás, nada está acontecendo. Parou. Se você está no seu lugar ainda, vem cá que eu quero orar por você aqui no altar. Você que um dia já foi mais envolvido com a igreja, vem cá. Você que sabe que tem um ministério. Você sabe que você foi separado no ventre da sua mãe. Vem cá, eu quero orar por você. Vem aqui no altar. Você que sabe que não adianta lutar contra Deus. Aleluia. Senhor, eu declaro um tempo de fé, de ousadia e de coragem sobre a vida dos teus filhos. Ô Espírito Santo, eu declaro que os teus filhos irão até o fim, acreditando nas promessas e acreditando na palavra, acreditando no direcionamento da parte do Senhor, acreditando que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ei, não é tempo de você deixar de orar pela sua família. Não é tempo de você deixar de orar pela sua casa. Não é tempo de você deixar de orar pelo seu esposo, pela sua esposa. Não é tempo de você deixar de orar pela sua família que você ainda não tem, mas que um dia Deus te prometeu. Não é tempo de você deixar de orar pelos seus negócios. Não é tempo de você deixar de orar pelo seu ministério. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida dos teus filhos uma estação de milagre, de resposta, de provisão e do sobrenatural do Senhor na vida deles. Em nome de Jesus, se você crê, dá uma salva de palmas ao Senhor. Volta para o seu lugar celebrando. Volta para o seu lugar como alguém que acredita na palavra de Deus para a sua vida. Eu estarei contigo, filho, quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Declara essa canção, igreja. Eu estou contigo, filho, eu estou contigo, eu estou contigo.
contigo. Não temas, filho meu, não temas, filho meu. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, Está causando dúvida. cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Diga isso. Ninguém pode te Vai declarando, ajudar, vai declarando essa palavra sobre a sua ninguém vida. pode te levantar. Vai declarando essa palavra sobre a sua casa. Tem um plano com Ninguém Vamos, impedirá, igreja. ninguém impede. ninguém pode te ajudar, Ninguém pode te ajudar. ninguém. Vai liberando esse decreto. Somente Ele, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Passares pelas águas, Eu estarei contigo. Vamos, igreja. Quando passares pelo fogo, Deus está contigo. não te queima. Deus está contigo. Deus está contigo. Deus está contigo. Filho, Deus está contigo, cara. Deus está Ele é contigo. contigo. Estou contigo. Ele é contigo. Estou contigo. Eu declaro sobre a sua vida que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Eu declaro sobre a sua vida que a sua casa é conhecida pela casa da presença do Senhor. Eu declaro sobre a sua vida que a sua esperança não está na palavra de homens, mas na palavra de Deus. Eu declaro sobre a sua vida que a palavra de Deus irá prevalecer. Eu declaro sobre a sua vida diagnóstico médico sendo mudado em nome de Jesus. Toda ansiedade caindo por terra, toda depressão, o excesso de preocupação com o passado deixando de lado, porque aquilo que o Senhor tem para você é maior e melhor que o seu passado. Eu declaro que o Senhor te reveste de autoridade e poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, porque você não está sozinho, Ele está contigo. Diga isso, teu barco. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá. Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Ele veio, ele veio, ele veio. Ei! Sou eu dono do tempo. Sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, 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 sou eu sou. Mas se Deus tem um plano contigo, e os anjos clamam, toda a criação. Cadê a criação? Canta. Exaltado és, Santo, Santo, Santo. E o teu povo canta. E o teu povo Cadê a igreja que canta? Levante o nome dele. Se é o rei dos reis.
Santo, 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 tu sempre serás. Deixa o seu louvor tocar os céus. Digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor, tu és santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Santo é o seu nome, santo é o seu nome, santo é o seu nome. Tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu. Comece a declarar isso, igreja. Mais da tua presença nós declaramos. Mais da tua presença. Não há outro como Jesus. Senhor, nós te glorificamos, porque tu és nome sobre todo nome. Pai, obrigado, Pai, pela sua presença. Nós declaramos que nós queremos mais da sua presença. Declaramos que queremos ser cheios da sua presença. Eu declaro, Deus, que o Senhor renove as forças daquele coração cansado. Senhor, eu declaro que aquela vontade de te buscar seja reacendida, como nas primeiras vezes. Eu declaro que o Senhor fortaleça os seus filhos, as tuas filhas, e que nós possamos ir até o fim e vivemos tudo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Se você pode dar um glória a Deus, se você pode dar um aleluia,
Não, mas dá um glória a Deus para tocar os céus. Dá um aleluia para trocar os céus. Você pode se assentar. Você vai. Em uma caminhada com Deus, ela é feita por níveis. E essa noite eu vou quebrar um pouco o protocolo, mas eu gostaria de saber quantos aqui gostariam de convidar Jesus para o seu coração. Levante seu braço aí no seu lugar. Deus abençoe, Deus abençoe. Uau, uau, uau. Fica em pé, igreja. Fica em pé. Vem cá, vem cá, vem pra frente aqui, rapidinho. Você que está aceitando Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, vem pra cá, vem aqui. Rapidinho, você que levantou, vem cá. Igreja, aplauda o Senhor com toda a sua força. Pastor Ivair, olha isso. Vem cá. Melhor decisão da sua vida, tá bom? Vem cá, olha os jovens. Aplauda o Senhor, igreja. Uau, olha que lindo que está acontecendo aqui essa noite. Se o seu lugar é aqui na frente, vem cá. Pastor, eu estou aceitando Jesus como meu único e verdadeiro Salvador. Vem cá, vem aqui. Uau. Vem aqui. Você está falando assim: Jesus, eu te convido para estar no meu coração, para fazer morada. Uau. Estenda suas mãos para cá, igreja. Você que está aqui na frente, repete comigo essa oração: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e verdadeiro Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. E a partir de hoje, eu reconheço que eu sou um filho seu, eu sou uma filha sua, em nome de Jesus. Ei, igreja, dá a melhor salva de palmas que você pode dar. Dá um glória a Deus. Não, celebra aí, igreja. Celebra aí, igreja. Dá um glória a Deus aí, então. Dá um aleluia. Querido, querida,